saudamos a todos com alegria nesta nova série do programa Acessibilidade em Ação. E hoje damos continuidade ao tema da tecnologia assistiva, aprofundando nossa reflexão sobre sua importância no contexto da inclusão. Nos capítulos anteriores, falamos sobre o conceito de tecnologia e seus objetivos, até chegarmos ao ponto central, a tecnologia assistiva. E dentro deste assunto tão relevante, destacamos hoje as pessoas com deficiência física. A deficiência física pode se manifestar de diferentes formas, afetando parcial ou totalmente a mobilidade de um indivíduo. Por isso é que é essencial que estejamos preparados para acolher, respeitar e oferecer condições adequadas para que todos possam participar plenamente das atividades, seja no ambiente escolar, na convivência espiritual ou na vida da igreja, né? Ao pensarmos em acessibilidade, lembramos não apenas das adaptações estruturais e mobiliárias, mas também dos recursos e tecnologias que promovem autonomia e participação ativa. No contexto da igreja, isso se traduz em oportunidades no louvor, na escola bíblica dominical e nos diversos eventos, como seminários, reuniões. Cada recurso que promove inclusão é, na prática, uma expressão do amor de Cristo e do cuidado com o próximo. Portanto, agora, para aprofundar este tema, teremos a participação da Clara, que é doutoranda e se dedica, ela dedica os seus estudos a pesquisas à área da acessibilidade. Ela compartilhará reflexões sobre como atender às diferentes faixas etárias e às variadas necessidades relacionadas à deficiência física, trazendo exemplos práticos e enriquecedores para a nossa compreensão. Nesse momento agora nós vamos aqui apresentar Clara. A paz do Senhor, Clara. A paz do Senhor, Leonice. Clara esteve conosco, Clara, no episódio, no capítulo anterior. Foi uma grande oportunidade para entendermos mais sobre a deficiência visual e hoje está aqui para falar sobre a deficiência física. Seja bem-vinda, Clara. Muito obrigada, Leonice. A paz do Senhor a todos também que nos assistem. E ao refletir sobre o uso de tecnologias assistivas nas igrejas para as pessoas com deficiência física, lembramos do atendimento às diferentes faixas etárias desse público, podendo abranger tanto a classe de bebês, crianças e quanto adultos, visitantes, membros e com funções nas igrejas. A deficiência física ela pode ser apresentada, como Leonice disse, como uma alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, tendo diversas classificações, conforme o decreto número 5.296 de 2004, artigo 5º, parágrafo 1º. Cada pessoa individualmente pode dispor de próteses, órteses e outros aparatos para a sua adaptação pessoal. E para atendimento deste público nas igrejas, algumas adaptações estruturais, mobiliárias e tecnologias são necessárias para proporcionar acessibilidade a essas pessoas. Clara, quantas informações maravilhosas, Você fala com propriedade porque você gosta, disso que faz, inclusive seu doutorado é nesta área, Sim, a gente estuda os estudos da tradução, aperfeiçoamos a nossa área de linguagens, mas nós também estudamos e nos aperfeiçoamos em todas as áreas, em especializações. Eu trabalho tanto na obra também quanto profissionalmente com a educação especial, então acaba que a gente se aproxima desse público. Glória a Deus. Quando a Clara fala, que trabalha na obra do Espírito, na igreja, ela está sempre integrada conosco, isso é muito bom, Clara. Clara, nós temos hoje também um convidado, o médico ortopedista, Dr. Tiago Falsi, para nos apresentar as tecnologias utilizadas tanto individualmente por essas pessoas, quanto as possíveis adaptações nas igrejas para atendimento deste público. Vamos chamar então o Dr. Tiago. Dr. Tiago, a paz do Senhor, Dr. Tiago. Olá, boa tarde, tudo bem? E a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Tiago Falsi, sou médico ortopedista, participo das missões já há alguns anos. Moro em Belo Horizonte, aqui atuo como diácono na Igreja de Lourdes.
e fui convidado hoje para falar um pouquinho sobre acessibilidade no trabalho que envolve as igrejas. E existe hoje nas igrejas um trabalho importante de acessibilidade. Na minha área seria uma acessibilidade da parte de locomoção, da parte motora dos pacientes ou dos irmãos da igreja, né? E a gente observa muito nas igrejas os irmãos com alguma deficiência física, que não são nem perto dos mais comuns, mas principalmente os pacientes, os irmãos idosos, que têm uma limitação motora. Na minha igreja mesmo existem 2 irmãs que vão ao culto com andador. E esse andador, ele tem um espaço importante que ele precisa ficar ali para ela percorrer entre os bancos da igreja. E algumas irmãs idosas que têm dificuldade de locomoção e usam bengalas. Então, isso é muito importante nas nossas igrejas hoje, a observação nesse sentido, tanto na posição dos bancos, na posição de onde essas irmãs elas vão estar durante o culto. As nossas igrejas são muito bem preparadas com rampas para esses irmãos. Igrejas que ficam em 2º, 3º andar precisam muitas vezes de ter plataforma elevadiça ou mesmo elevador, como a minha igreja tem. Isso ajuda muito nos irmãos naquilo que a gente fala de se locomover para ir ao culto. Os irmãos, eles gostam de estar na igreja, eles se sentem bem com o amor que há no corpo de Cristo. E para finalizar, algo muito importante a respeito de acessibilidade para esses irmãos com deficiência e os idosos que usam cadeiras de rodas ou mesmo andadores seriam um bom acesso ao banheiro, né? O banheiro dessas pessoas, desses irmãos, eles precisam ser mais adaptados. O espaço, pegadores ao redor do sanitário e ao redor da pia, a condição para entrar e sair. Isso tudo existe uma normativa vigente no Brasil para isso acontecer. E é importante falar que isso faz parte de uma boa recepção desses irmãos na igreja. E eles se sentem bem, eles se sentem amados quando eles observam que houve uma preocupação, que houve um zelo a respeito da sua condição de estar ali, da sua acessibilidade às nossas igrejas. Amém? Obrigado pelo convite. A paz do Senhor Jesus. Quantas palavras maravilhosas, quanto ensino. Como é bom, não é? Sabermos daquilo, aprendermos mais. Sempre é bom estarmos aqui neste programa e aprendendo tanta coisa da acessibilidade. Clara, continue, Clara, com as suas informações aí, que com certeza você tem mais ainda para nos falar. Com certeza, glória a Deus, recebemos uma bênção com os exemplos apresentados. E, doutor Tiago, obrigada, que Deus o abençoe. E antes de continuar, gostaria de confirmar uma informação que dissemos no episódio anterior. Falamos da bengala para pessoas com deficiência visual, Verdade. Mas também as pessoas com deficiência física usam também bengalas, mas é num outro formato, é para suporte, para poder ter a mobilidade. E aí são as bengalas e as muletas também, conforme as necessidades dessas pessoas. E é interessante, claro, você falou aí, né, sobre bengala, sobre a muleta. Realmente, nós falamos sobre este assunto no capítulo anterior. E olha, vocês assistem, viu? Esta série, a série sobre a tecnologia assistiva. E agora, hoje é o nosso 4º capítulo, né? E a Clara nos trouxe agora esse ponto aí sobre a bengala. E aí entra em diversas áreas, né? A tecnologia assistiva, ela funciona, né? Ela dá assistência tanto a crianças quanto idosos. Fala um pouquinho mais sobre essa variedade, né, de faixas etárias. Clara. Perfeitamente. Agora, lembrando da classe das crianças, nós podemos pensar naquelas mesas que é possível fazer ajustes de altura, pensando principalmente nas crianças cadeirantes,
para aquele tempo que, porventura, principalmente a classe das crianças, aquele tempo que sobra na EBD, é interessante pensar nessas mesas que têm ajustes de altura, pensando em possíveis alunos cadeirantes. E também, além dessa mesa adaptada, é importante pensar também em suportes que os alunos possam segurar o lápis com a boca, aqueles que não têm movimento nos membros superiores do corpo. Isso é muito importante para a interação deles também. Para desenhar, fazer atividade, aquele tempo que sobra antes de as classes serem chamadas para voltar no templo na escola bíblica dominical. E também, quando falamos das classes, nós lembramos do trabalho de louvor com classes. Sim. Lembramos do trabalho de louvor com classes e também há uma adaptação possível. É possível pensar em adaptação para esse público com deficiência física. E qual é a nossa resposta? A nossa resposta é sim, nós temos um exemplo de um suporte no pescoço, por exemplo, para tocar o instrumento gaita, lembrando daquelas pessoas que não conseguem movimentar os membros superiores e também tantas outras adaptações possíveis para que esses irmãos possam estar participando no louvor. Nas igrejas, isso é muito importante, a gente pensar no louvor. E também nós temos um exemplo nos manaíns, pensando no suporte para a boca, é possível pensar nos manaíns naquele momento de refeição. É importante pensar tanto nas mesas de altura, bandejas adaptáveis que tenham altura para pessoas que podem ter tetraplegia ou outro tipo de condição que ela não consegue movimentar o membro superior, ela possa ter ali um suporte para se alimentar e também ter esse suporte para ela segurar com uma parte talvez que ela tenha restante do membro superior para conseguir assim de forma autônoma se alimentar. Isso nos manaís. Isso a gente pensando nos talheres adaptados, isso com fins que ela tenha esse apoio na alimentação. E aí nós temos também uns exemplos, umas imagens na tela que a gente pode mostrar como que a gente pode estar proporcionando esses talheres, esses suportes para essas pessoas que não têm movimentação nos membros superiores, elas possam estar usando tanto nas nossas igrejas quanto nos manaíns. Clara, quanta coisa maravilhosa, hein? Quanta experiência e quanta informação você tem para nos passar, né? Muito boa essas dicas, né? Essas informações. E realmente a gente às vezes se depara com pessoas com deficiência física que necessita deste apoio e já pensando com antecedência a gente já pode ajudar essas pessoas, não é? Perfeitamente. Clara, olha, nós só temos a agradecer, viu? Sua presença aqui conosco. Você quer deixar alguma mensagem para aqueles que nos assistem, se despedir do nosso público? Amém. Nós nos colocamos à disposição e recomendamos que vocês possam estar assistindo todos os episódios dessa série sobre tecnologias assistivas e que assim possa servir de apoio para que todos possam aplicar nas suas igrejas e manaíns. E assim nós desejamos a você, Leonice, e a todos que nos assistem a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, não é, por tudo que aprendemos e compartilhamos neste encontro. Reconhecer que cada pessoa, independentemente de suas limitações físicas, tem valor, né, diante do Senhor e pode contribuir para a edificação do lar, da igreja e da sociedade, é para nós um grande privilégio. Que sigamos, né, atentos às necessidades daqueles que estão ao nosso redor, buscando sempre ampliar a participação e o acolhimento, pois desta forma demonstramos na prática o nosso testemunho e aquilo que aprendemos por meio do Evangelho que pregamos. A todos que nos acompanham e à equipe, não é, que trabalhou para que este programa fosse possível, deixamos nosso sincero agradecimento e desejamos a todos a paz do Senhor Jesus.